Nosso segundo tempo para falar também dos nossos clubes. Deixa eu chamar o Emerson Pansieri de volta para a resenha. Você tem mais uma do Cruzeiro aí, Pansieri? Tenho sim, Cirilo. Até porque você já tinha dado aquele spoiler, né? De falar sobre juventude, sobre os jovens, né? Do Cruzeiro, né? Os crias da toca, como são chamados. Deixa eu trazer uma informação minha aqui com o Lucas Barbosa, tá no nosso itatiaesporte.com.br, e tem relação com o Otávio, que curiosamente é um goleiro que não tá jogando, né? O Cássio é o titular absoluto, o reserva é o Léo Aragão e o Otávio é a terceira opção, né? É o terceiro goleiro do Cruzeiro. O que acontece? Tem 19 anos, recentemente disputou o Mundial. O Brasil não foi bem no Mundial, mas o Otávio foi bem, né? Desde o Sul-Americano. O Otávio vem participando das seleções de base e chama a atenção há muito tempo. O que acontece, Cirilo? O que apuramos? Um gigante europeu tem interesse no jogador. Profissionais de scout nessa equipe acompanharam o jogador na seleção, nesse Mundial que eu citei, né? No Chile, e ficaram muito satisfeitos também com o desempenho dele. E há esse monitoramento. Alguma coisa pode acontecer em termos de proposta, ainda não chegou. Não chegou proposta por esse atleta desse grande time europeu. Mas a tendência é que chegue. E aí, o Cruzeiro, né, buscando informações daqui e dali, não aceitaria uma oferta inferior a 6 milhões de euros. Tem contrato aí até dezembro de 2028. Tem, então, esse lado financeiro importante. Tem um lado também de um potencial, um jogador jovem que pode, quem sabe, no futuro, né? Porque agora a realidade é o Cássio. E aí, também uma informação é que o Frankfurt da Alemanha chegou a fazer até uma sondagem pelo atleta, não chegou uma proposta oficializada do time alemão, mas, por falar nos crias da toca, mais um que está sendo aí observado pelo mercado, jogador jovem, o Otávio, de apenas 19 anos. Valeu, Pansieri. O Fabrício, você enxerga o Otávio assumindo num futuro, talvez, vamos botar de médio prazo assim, uma posição de protagonismo aí no elenco do Cruzeiro? Como é que você observa a participação dele? Está sendo aí observado. Sempre foi muito elogiado nas categorias de base, seleção brasileira, inclusive de base. Você acha que o Otávio mereceria subir um cadinho nessa hierarquia aí dos goleiros? Lembrando que o Cruzeiro tem um pré-contrato assinado com o Matheus Cunha, né? Matheus Cunha, goleiro do Flamengo para a próxima temporada. O Otávio realmente tem que sair para tentar jogar? Não, eu acompanhei ele o ano passado, né? O tempo que eu trabalhei na base. Acompanhei os jogos na seleção e tal. Bom, menino potencial incrível, incrível. Lógico que precisa melhorar algumas coisas, né? E aí o goleiro geralmente ele matura um pouco mais experiente, ficando mais velho, né? Mas essa convivência com ele, com o Cássio, né? E principalmente com o treinador de goleiro, o Robertinho, eu acho que consegue dar esse up nele, né? Que é um jogador que precisa comunicar mais, que precisa ter mais liderança. O goleiro, por natureza, ele já exerce uma liderança no grupo por trabalhar mais, né? Ser os caras sempre mais fortes. E são os caras que trabalham mais no dia a dia. Então, eles são muito escutados e tal. Então, o menino que precisava desenvolver isso. Agora, qualidade técnica, tem muito. Na minha opinião, ele já era para ter tido mais oportunidade esse ano. Eu gosto mais dele jogando do que o Aragão. Eu esperava, viu, Simões, que o Otávio fosse alçado aí a esse posto de segundo goleiro do Cruzeiro para jogar eventualmente, nas ausências do Cássio, que não são muitas, né? Importante dizer. Mas eu preferiria dar chance pro Otávio para se desenvolver e, quem sabe, mostrar um potencial pro futuro, Simões. É isso que o Fabrício falou, né? O goleiro amadurece mais tarde, né? São raros os que... São fenômenos aqueles que com pouca idade já tem um nível elevado. O que eu penso em relação ao Otávio, assim, é um garoto que vem com histórico de categoria de base, e categoria de base de seleção, principalmente para a posição de goleiro, faz muita diferença. Faz muita diferença o garoto que tem um histórico de categoria de base. Concordo com o Fabrício, acho que ele deveria ter tido oportunidades que foram dadas ao Léo Aragão. Acho que ele tem mais potencial que o Léo Aragão e acho que ele tem mais potencial do que o Matheus Cunha. Com certeza o Matheus Cunha é uma bola de segurança. E aquela questão de você ir para uma temporada
em que você vai buscar grandes títulos, embora eles possam vir nessa temporada pro Cruzeiro. O Cruzeiro tá aí, com chance ainda no Brasileirão e muita chance na Copa do Brasil. Mas de toda forma é aquele pensamento de você entrar numa Copa Libertadores com um goleiro que tem mais experiência e que, se você precisar utilizá-lo contra o Boca Juniors em La Bombonera ou utilizá-lo em Montevidéu, né, é um cara que vai sentir menos esse tipo de jogo. A gente pode reparar que às vezes os times têm goleiros até veteranos no banco de reserva. Grandes times tiveram goleiros veteranos no banco de reserva, pensando justamente nessa reposição, né? Nessa substituição. Mas de toda forma, eu acho que o Otávio é um garoto que tem que ser tratado com muito carinho pelo Cruzeiro, porque ele tem muito potencial de jogar com os pés, o que é uma exigência hoje total, e tem muito reflexo, é muito bom debaixo do gol. Então eu acho que essas colocações que o Fabrício fez não são coisas difíceis de ele pegar, e é um ativo do clube, né? Então, quer dizer, você vende um goleiro com 19 anos, é um preço. Você forma esse goleiro e vende ele com 26, 27, é o outro preço. Mas tem um detalhe, Cirilo, Simões, Fabrício, né? Que das 11 exposições, né, exercidas dentro de um campo de futebol, é a mais ingrata. É disparada a posição mais ingrata, entendeu? Quando você tem um titular absoluto, como viveu aqui o Fábio por tantos anos, né? E tinha um reserva que, poxa, tá ali brigando na mesma condição que foi o Rafael. Quando é que o Rafael jogou, né? Jogou pouquíssimo pelo Cruzeiro. Pois é, o Rafael teve que sair para brilhar em outro clube. Hoje é o goleiro titular de São Paulo que, depois da saída do Ceni, que também viveu mais do que uma década como titular, né? Tantos outros goleiros passaram ali sem protagonismo, porque, poxa, é o grande Rogério Ceni. O grande Fábio esteve aqui à frente dessa posição por tantos anos, né? Agora conta com o Cássio, né? Então, muitas vezes é saindo mesmo, né? Para ganhar um pouco mais de experiência, ganhar um pouco mais de jogo, né, Fabrício? Que é importante também, né? Para depois, daqui a pouco, voltar mais forte, mais experiente, né? E se colocando à disposição do clube. Deixa eu fechar com o Pansieri. Fala aí, Pansieri. Ô, Cirilo, é legal falar sobre o Otávio. Gente, eu não tô falando que ele é o Alisson, tá? Entenda isso, né? O ouvinte, vocês, né? Comentaristas, Cirilo. Olha só, mas conversando com algumas pessoas, ele tem um potencial, né? Tem um potencial para se tornar um Alisson da vida, né? Eu ouvi isso até de pessoas que estavam fazendo esse monitoramento de outros atletas, né? Não é nem a turma que cuida do próprio jogador, de outros atletas. Então é um potencial legal mesmo, por isso chama a atenção de alguns clubes de fora. Aqui no Brasil até surgiu alguma coisa de Portuguesa, mas pelo jeito o Cruzeiro, se for fazer uma negociação, é para fora mesmo. Deixa eu fechar aqui, Cirilo, então, com uma informação do Eduardo, que foi também uma baixa no jogo contra o Juventude, e esse atleta não vai atuar contra o Corinthians. Ele seguiu hoje fazendo fisioterapia, trabalho físico em campo. É um homem que sempre entra, né, nesse meio campo do Cruzeiro no segundo tempo com o técnico Leonardo Jardim, mas será uma ausência também para essa partida contra o Corinthians, viu, seu João Vitor? Emerson Pansieri, detalhes do Cruzeiro também aqui na turma do bate-bola. Ontem, Cruzeiro teve muitas ausências, né, Fabrício? Conversávamos ao longo do pós-jogo da Itatiaia. E assim, no fim das contas, quando a gente vai ver as alterações, colocou a molecada pra jogar, né? Botou o Japa, Cauã Prates, Rian Guilherme e Cauã Moraes. 4 das 5 alterações do Jardim no segundo tempo foram de atletas jovens, né? Não necessariamente formados no clube, mas jovens. Como é que você vê a participação dessa garotada, esse protagonismo ou não ainda da garotada no elenco do Cruzeiro nessa temporada com o Jardim, Fabrício? Eu acho importantíssimo a gente valorizar os jogadores da base, né? Isso, todo jogador quer jogar, independente de situação, o time tá bem, tá mal. E eu acho que hoje o time tá com um padrão de jogo muito bom, jogadores que dão respaldo pra molecada, jogadores experientes, jogadores que gostam de ajudar, né? Jogadores vencedores. Porque o mais difícil de você entrar num time é um jogo onde não tem jogadores tão renomados. Então os caras às vezes acabam, tem a sua vaidade e acabam complicando a ascensão do menino. Mas hoje, como o Cruzeiro já tem aí jogadores renomados, sabe? Então eu aposto que receberam ajuda também e com certeza deve ajudar essa molecada. Para mim foram gratas surpresas, eu acho que todos deram conta do recado. Isso é importante, né? Porque a gente fala de um elenco reduzido, um elenco não sei o quê, mas eu acho que essa molecada aí tem mostrado, tem entrado em situações aí que
desfavoráveis ao time, que não é um momento tão bom de entrar no jogo, que eu falo, sabe? E entram e dão conta do recado. Ontem fizeram a diferença aí no segundo tempo. Isso é importante. Ô, meu caro Alexandre Simões, melhor momento pra botar a molecada é desse jeito aí, com o time ajeitado, com confiança, com pontuação. Aí dá pra colocar a molecada pra jogar com mais tranquilidade, né, Simões? Ô Cirilo, e é uma característica que o Jardim vem demonstrando no Cruzeiro, né? Inclusive nas janelas, né? Pelo menos na última, o Cruzeiro trouxe jogadores jovens, né? O Cruzeiro apostando muito em jogadores jovens. E esse é um trabalho muito importante, tá? Porque além do trabalho de revelação, eu acho que talvez tão importante quanto é o trabalho de captação. É você ir lá e buscar, às vezes, o cara até que já estourou o sub-20, mas que tem ali 21 anos, 22 anos, que tem o potencial de vir pra cá, te dar o retorno técnico e depois te dar um retorno financeiro. Porque os clubes, você pega os grandes clubes, né? No futebol brasileiro a gente tem o chamado G12 aí, eles valorizam o jogador, né? Porque o jogador às vezes sai... Vamos pegar um exemplo, claro, de um cara que jogou com o Fabrício. O Ramires, o Cruzeiro vai lá em Joinville, busca o Ramires já estourado, não era nem sub-20, traz o Ramires pra cá, o Ramires chega aqui e aparece. É diferente. O valor desse cara é muito maior. Então, esse trabalho é muito importante. E a gente tem vários e vários que aconteceram aqui no futebol mineiro. E eu acho que o Cruzeiro está muito em busca disso. Ou às vezes pegar um menino que foi para a Europa, não conseguiu se firmar até pela pouca idade e trazer para cá, ou tentar encontrar esses garotos para poder fazer desse trabalho de captação também uma forma de aumentar a receita do clube. Porque isso muito bem feito dá um resultado. E o próprio Cruzeiro já viveu disso. Se a gente pegar o Cruzeiro ali na era dos Perrella, o Cruzeiro vivia basicamente disso, de revelar, de captar, e de vender, e de repor, e de vender de novo, e assim ia fazendo dinheiro, e assim ia montando times, e assim ia ganhando títulos. Simões, mas esse é de fato assim, o melhor desenho para a SAF, né? É um clube empresa, né? É utilizar os garotos, valorizar esses garotos, valorizar os seus ativos, né? Colocar no mercado, dar minutagem. O Santos faz isso muito bem. O menino não apareceu, agora é o Robinho lá, a bola da vez. O menino apareceu, bota para jogar, entendeu? O menino se valoriza, daqui a pouco é vendido por alta cifra, você paga toda a conta que está aqui da base e ainda consegue trazer algum atleta para fazer a diferença. Então, esse é o melhor desenho da SAF. Não, e fazendo a conexão com o bloco anterior, com o bloco anterior não, com o assunto anterior, que é o assunto do Otávio, mas o goleiro tem potencial, é bom, base, não sei o quê, beleza. Mas se não jogar, ninguém vai saber se ele é bom ou se ele não é também. Tem que bancar. Se é bom, o menino tem potencial pra ser fenômeno, então põe pra jogar, pô. Ou empresta pra ganhar minutagem. Ou bota pra alguém, bota no mercado. Tem que estar no campo, entendeu? Lógico. Atleta bom é atleta dentro do campo, pra se valorizar, pra valorizar o ativo. Esse é um nome muito usado hoje em dia, né? Valorizar o ativo, valorizar o atleta. Ontem o Jardim falou a respeito do Japa isso, né? E já é no planejamento do ano que vem, né? Ali a fala dele mandou muito recado, assim, né? Inclusive tem aí, não tem, Fábio Batista? Essa fala que o Fabrício tá falando tem aqui, ó. Ó o Jardim falando sobre o Japa ontem, assim, não falou de futuro definido não, nesse contexto que o Fabrício tá falando. O Japa é um jogador muito interessante para nós, é um jovem jogador, teve 6 meses muito parado. Nós estamos a trabalhar com ele mostra resiliência e está aproveitando aos poucos as suas oportunidades, mas com certeza com o miúdo deste valor para o próximo ano, o clube tem que gerir bem a situação, se ele vai jogar ou se não vai jogar, ele tem que ser emprestado para rodar de forma a que ele chegue ao nível das suas potencialidades. Falando de futuro, não falou que vai ser no Cruzeiro, mas jogar, né? E aí eu também não... Sabe, eu acho que esse menino deveria ser aproveitado no Cruzeiro, mas não sei, né, como é que vai estar a montagem do elenco pro ano que vem, né? De repente dá a impressão aí que pode ser montado um grande elenco e a molecada... Mas vai de encontro que o Cruzeiro tá pregando, isso é sustentável, né, Marcos? Isso que a gente tá falando, de valorizar os ativos. Eu não sei, mandou essa resposta, porque é um menino que tem muito potencial, né? Eu lembro desde quando ele estreou num clássico na arena, né? Do rival, sabe? Quando ele ganhou de 1-0, assim, ele entrou uma fumaça, né, meu? Um jogo super difícil, entrou de lateral esquerdo, foi pro meio, é um menino polivalente, sabe? Tem muito potencial, lógico, machucou tudo. A gente também não acompanha o dia a dia, né? Não sabe como é que é essa intensidade nos treinos, essa coisa dele ter projeção. Mas eu imagino, um menino de muita projeção, principalmente com minutagem em jogo. Porque tem muito jogador, né, Marcos, que ele consegue evoluir nos treinamentos, mas a maioria...
evolua nos jogos, né? E ele tem esse perfil de jogo, né? Um menino canhoto, tem 1,80 m e pouco, sabe? Grande, perfil bom, disciplina, me parece. É um jogador que, de repente, eles falam de minutagem fora daqui, mas teria que ser num clube bom. Porque assim, também eu concordo ter minutagem, mas você jogar com um jogador ruim, você não evolui. Bota o menino pra jogar em time, vai lutar pra não cair, né? Não vai evoluir, vai jogar com todo respeito ao Goiás, é um time... Não vai evoluir. Agora, era muito melhor jogar aqui, mas... Então, aí já ficou aquela coisa. Será que vão montar um baita de um time, não ter também? Com uma senhazinha ali, né? Mas a fala do Jardim é também já mostrando o planejamento para os garotos, né? Isso é legal, entendeu? Olha, se não for aqui, vai ser em outro clube, para ganhar minutos, né? Para estar dentro do campo jogando. São meninos de 20 anos, 21 anos, né? Daqui a pouco, uma idade bacana para maturar é 23 anos, 24 anos. Volta mais maduro, volta um outro jogador e pode, daqui a pouco, ser uma venda importante para o clube ou vingar aqui dentro mesmo.